nasci nesse bairro, eu nasci na Rua Major Diogo. Naquele tempo ainda passava bonde na Major Diogo. Passava o bonde, vinha da Major Diogo. Ele vinha da Brigadeiro Luiz Antônio, entrava na Major Diogo e ia para a Praça da Bandeira, que era o Pix. Ele descia pela rua, entrava na Rua Santo Antônio e ia para a Praça das Bandeiras. E desse tempo que eu sou, né? Então, aqui nesse bairro, tinha a Pai Vai, que começou nos anos 40, mais ou menos, né? Isso tudo nos anos 40, que eu me lembro que eu já era menininha. E tinha meu pai também, que fazia parte desses encontros de negros. Era tempo da Frente Negra Brasileira, que foi criada para agregar o número dos negros, né? Mas como a Frente Negra Brasileira cresceu muito, passou a ser assim, quase uma espécie de um poder negro, e então o Getúlio, foi na época da ditadura do Getúlio, ele fez tudo e terminou assim, a Frente Negra. Mas aqui no Bexiga era onde se encontrava mais ou menos a maioria dos negros que conseguiam sair da Zona Norte, né? Porque os negros de Minas se encontravam na Zona Norte. E depois foram dispersando, fazendo vários núcleos. Os negros só não fizeram um núcleo muito forte na Zona Sul. Na Zona Norte e na Zona Oeste também tinha. E foi tempo de guerra, tempo de pós-guerra, aí foi muito difícil. E eu cresci na Rua Major Diogo e tal. Eu sabia que, enfim, era assim, tinham duas espécies, tinham os favelados, por assim dizer, e os cortiçados. Era gente que já não morava em favela, morava numa casa de alvenaria, esses casarões que tinham vários quartos, e nós morávamos em cortiço. Era a residência de gente que tinha pouco dinheiro, e principalmente da maioria dos negros. A casa sobradada com vários cômodos que eles acomodavam. É a favela que saiu do cortiço e foi para cima do morro. Então eles faziam isso. Posteriormente que o pessoal começou a ir para morros, lugares de habitat, porque antes também tinha uma forte resistência em deixar gente ocupar morro, floresta, eles faziam muita resistência. Já pensando que se o pessoal começasse a construir em morros, favelas, eles iam formar uma outra comunidade, que não era de interesse de ninguém daquele tempo, da elite daquele tempo. Mas com o advento da guerra mudou tudo, ficou tudo difícil e tudo diferente. Então os negros começaram a se expandir, se deixar de viver em grupos fechados, passaram a viver um grupo de negros que tinham mais um pouco de dinheiro, uma situação econômica mais favorável, e começou a se desgarrar. E aqui na Bela Vista ficou um núcleo forte por muito tempo. Criou-se a escola de samba, que foi muito bem recebida, era o único meio deles se agregarem e de se agruparem de vez em quando, que era só no carnaval. Essas tradições culinárias. Que é importante dentro do carnaval. Primeiro por religião, e segundo também por necessidade. Porque a classe média, a classe rica não fornecia comida para negros. E eles tinham que se virar. Quem chegava aqui ia procurar aquilo que eles estavam acostumados a comer lá, que são raízes, verduras, plantas, que eles conhecem, que talvez a gente o brasileiro não conhecesse. O brasileiro não, o europeu que estava colonizando não conhecia. Aqui, os escravos adaptaram a comida que era trazida, porque o grande fornecedor de alimentos era a classe dominante. Então, eles europeizaram, trazer assim, europeizar a comida aqui, porque eles também não estavam acostumados, era um choque de cultura, não estavam acostumados a comer raízes, não estavam. O europeu não estava. Então, eles precisaram se adaptar, e os negros, como era a terceira classe, eles se adaptavam a tudo que vinha. Claro. Porque
A ideia do negro, do escravo era a planta, raízes e nem caça, mas aqui tinha caça, mas a caça era do senhor, então claro. não era dele. Né? Então, É. Eles tinham que se adaptar, principalmente no tempo pós-guerra, que o frango era super mencionado, então falava assim, comer galinha, às vezes, nossa senhora. Tá firme, né? Você não tá podendo. Comendo galinha. Claro. Ainda brinco, digo, bacalhau era coisa de terceira. Bacalhau era porta de venda, qualquer R$5 você comprava bacalhau. Tá. Agora inverteu. O mundo mudou, os costumes mudaram, as ideias mudaram, pouca coisa restou daquilo que seria a origem africana de alimentação. Claro. Quase não tem. Além desses pratos que você conhece, até outro dia eu estava fazendo o sarapatel, que tinha também um cunho religioso. Sarapatel. Todo animal que vinha e que eles tiravam o sangue é o cunho religioso. E aí eu acho que muito europeu copiou do negro, que é esse frango a molho pardo. Conhece bem, que é feito com o sangue do bicho, da galinha, ou sei lá. Então, tudo que tinha sangue vinha dos africanos, que é a fonte energética. Então, eles procuravam assim. O sarapatel, o acarajé não tanto, porque o acarajé era uma coisa mais folclórica. E com ingredientes que não eram muito fáceis de conseguir, né? Camarão seco, as castanhas. Então tem as comidas de santo, que tem o foque, o foge, porque parece que vai muita pimenta, essas coisas assim, bem energético, porque a pimenta libera uma energia daquela. Sim. Pimenta, arruda, tanto que às vezes usam até para abortar, tanto que tem. No dia a dia a gente comia arroz e feijão. Arroz e feijão. E lembro que minha mãe também tinha uma hortinha em casa, tinha a chuchu, né? Chuchu, tinha milho também que ela plantava no quintal ali na Major Diogo. E tanto que na casa onde eu morei, no 237, demoliram, fizeram um prédio. E o prédio tinha o nome da minha mãe, não sei se ainda tem, Edifício Blandina. Blandina, né? Que minha mãe Que chamava. lindo nome. Então os turcos moravam em cima e nós morávamos no porão. Então os donos, que eram os Paulista 400, que eram os donos do imóvel. E como minha mãe era muito, eles gostavam muito da minha mãe e tal, tanto que quando eu fiz 12 anos, minha mãe me levou para trabalhar na casa deles. Né? Então eu cresci trabalhando na casa de barão 400, dos barões. E por isso que às vezes tem um choque, até aqui em casa, com a família, tem um choque cultural de alimentação, que eles eram todos europeizados, as comidas francesas, essas coisas todas. E quando eu ia para casa, que uma vez por semana eu ia para minha casa, aí sim, era arroz, feijão, ovo. Ovo não tanto, porque ainda era o tempo da galinha ser coisa. Com luxo ainda. Eu tinha um irmão que era filhado de uma galinheiro, eles eram todos italianos, e o galinheiro passava vendendo. Você nem lembra, nem pode lembrar disso, porque era assim, eles punham tudo numa gaiola, passavam, o frango barato, a galinha barata, para vivo ainda, né? Então a gente ia atrás deles para pegar um ovo, comprava um ovo, uma coisa, assim. Era uma forma de venda, então nós fazíamos o angu, se fazia. Uns chamam de angu, outros chamam de munguzá, na Bahia acho que chamam de munguzá. Aqui é angu, né? E tem a polenta, que aí vem o italiano, põe o tempero dele. O angu seria só o óleo, a farinha e sal, né? A polenta já tem outros ingredientes, mais tempero. Aí que já veio o italiano trazendo isso para cá. Eles punham muito agrião, couve. Falavam que era caldo verde. O caldo verde. Fubá mais ralinho e mais couve, mais
que é mais verduras, né? Então, era o caldo verde, o fubá com agrião. O chuchu também crescia. Eu lembro que minha mãe sempre tinha aquele chuchuzal bem carregado. Ficava ali na cerca. Ali, às vezes não tinha o que comer, a gente ia lá, era chuchu mesmo. E erva cidreira também crescia no quintal. Tomate também minha mãe plantava no quintal pra gente. Então, era tomate, chuchu, agrião, fubá. Quando minha mãe tinha que comprar, né? Mas no quintal tinha sempre essas... A taioba é uma coisa que faz parte, assim, da infância, só que se lembra? Não, talvez por uns lugares mais arredios. Aqui que já era considerado centro, que era próxima da cidade, a taioba não era tão... muita gente fala, fui lá cortar taioba, já não aparecia tanto. Eu imagino que o agrião ainda, né, devia ter ainda muito mais água do que hoje, talvez o agrião ainda aparecesse por ali, como a Cida falou, que a mãe saía e chegava com os agrião, assim, que ela devia conhecer uns lugares na bica. Ia lá e pegava, né? Colhia simplesmente porque dava. Então, quando tinha agrião, e minha mãe falava, olha, escolhe, porque a gente teve que escolher, para não ter cicuta no meio. Ela falava isso, olha aí. Para não ter cicuta no meio. Aí um dia, eu lembro que um dia meu irmãozinho, que já faleceu agora, com 80 anos quase, foi lá e começou a pegar o agrião antes de fazer a salada. Ele já começou. Aí falou, mãe, que gosto horrível. Aí alguma das minhas, que eram uns 11, né, coitada da minha mãe. Mas alguém falou, o Arnaldo comeu cicuta. Minha mãe entrou em pânico, em desespero. Então até hoje eu lembro do agrião. Depois meu pai também falava assim, que o agrião era bom para o pulmão. Ele disse, vocês têm que comer agrião porque a gente não tem dinheiro. Então todo dia tinha um agrião, que era barato, ou talvez até de graça, porque colhia seu agrião, mas o cuidado tinha que ter com a cicuta. Agora eu entendo também porque a família dos Quatrocentão discriminava o feijão preto, preferiam o mulatinho, porque a ânsia de trazer a Europa para o Brasil era muito. Claro. E não podendo trazer essa vergonha de ser brasileiro. Exatamente. Né? Vergonha de tomar cachaça, preferem tomar uísque. Vergonha agora que está começando a misturar aí. Mas ainda é uma elite. Tinha bebida de negro. Então não se tomava. Eu lembro uma pessoa que um dia falou, eu tenho que fazer uma caipirinha, mas me disseram que tem que pôr pinga. Eu não vou comprar pinga. Escuta, você não quer comprar uma pinga também? A vergonha de comprar. Agora eu olho para trás, o ruim de ficar velho é que você sabe o princípio, o meio e o fim. E acaba cansando, porque quando começa a história você já sabe como vai acabar.